eu vou compartilhar aqui com vocês um modelo de planilha preenchida. Use uma planilha parecida com essa, tá? Então, olha só, eu tenho essa planilha aqui, que eu chamo ela de gestão de falhas com riscos significativos. Então, é uma planilha para que seja feita ali a gestão das falhas com riscos significativos. É essa planilha que será utilizada para compartilhar com a alta direção e trazer a alta direção, né, mais próxima para as atividades de FEMEA. Então vamos lá, vou colocar ela aqui desde o início, né? E aí tem, olha, qual que é a peça, qual que é a operação. Então aqui eu estou mostrando que é uma operação de montar a abraçadeira. Qual que é o modo de falha? O modo de falha é o quê? É o torque baixo. Qual que é o status dessa falha? Aqui eu estou dizendo, lembra que eu comentei, ó, a falha é real ou falha potencial? Aqui eu estou dizendo que essa é uma falha potencial, ou seja, não teve nenhuma ocorrência de torque baixo, mas é por isso que ela está com o status potencial. Agora, se ela já tivesse ocorrido, por exemplo, em campo, o status seria falha real em campo. Se tivesse provocado recall, falha real em campo com recall, tá? Efeito dessa falha. Então, tudo isso eu estou tirando da onde? Lá do FEMEA, tá? Efeito da falha, vazamento de combustível, ou seja, se o torque ali, o aperto da abraçadeira tiver com torque baixo, pode ser que em campo, em função do movimento, vibração que tem ali, pode ter o vazamento de combustível. O que está causando aquela falha do torque baixo? É uma queda de pressão lá na rede de ar comprimido. Então, o camarada está lá dando o torque, em algum momento a pressão tá caindo, né? A rede de ar comprimido está caindo e aí fica mal apertado, né? Não mal apertado ao ponto de perceber a falha na hora. Ela até ali, se fizer um teste de estanqueidade, até aprova, mas quando vai para campo, quando vai para uso em função ali de movimentação, vibração, ela começa a soltar. Mas aqui a causa é a queda da pressão lá na rede de ar comprimido. Qual é o controle existente, o controle preventivo existente? Olha, tem lá a manutenção preventiva do compressor para minimizar a chance de falha na queda do ar comprimido, né? Então a expectativa é que com a manutenção preventiva do compressor, diminua a chance de ter queda na rede de ar comprimido. Agora, pessoal, mas isso não é um controle preventivo. É sim. O manual do FEMEA dá até alguns exemplos. Agora, é um bom controle preventivo? Aí é uma outra história, né? Mas que é um controle preventivo, é sim. Eu não estou entrando aqui no mérito o quanto esse controle preventivo é robusto ou não. Tá? Controle detectivo existente, né? O que tem hoje no processo para detectar ou a causa ou o modo de falha? Então aqui tem a inspeção por amostragem com torquímetro de estalo. Então de tempos em tempos, numa determinada frequência mencionada lá no plano de controle, vai um inspetor, um operador e mede o torque que foi dado na abraçadeira utilizando um torquímetro de estalo. Então, com base nessas informações, todas elas até aqui, exceto ali o status da falha, todas essas informações foram extraídas do PFMEA, tá? E eu estou trazendo essas informações para uma reunião onde tem a alta direção envolvida. A severidade é 10, ou seja, por que 10? O efeito lá é vazamento de combustível. Então, se vazar combustível, pode provocar um acidente gravíssimo, né? Um incêndio, uma explosão, talvez, e causar dano ali a terceiro, colocar a vida de alguém em risco. Então, é algo muito severo, por isso que a pontuação ela é 10, tá? E aí, extraída também essa pontuação lá do manual do FEMEA, na primeira edição lá da IAG-VDA. A ocorrência 7, né? Por que 7? Porque o meu controle preventivo,
ele não tem ali uma certa efetividade na causa, né? Ele não consegue garantir 100% que a queda na pressão lá da rede de ar comprimido vai ser eliminada. Ele é um controle preventivo, como eu falei agora há pouco, mas ele não tem ali uma certa robustez. Então, olhando lá para a tabela de ocorrência do manual do FEMEA, lembrando aqui, eu estou considerando o FEMEA, primeira edição, lá da IAG VDA, tá? Então, ocorrência 7. A detecção é uma detecção 6, ok? Então, olhando também lá para o manual do FEMEA, se enquadraria 6. O índice de PA. Talvez você vai falar assim, mas não tinha que ser o NPR? Olha, de novo, a minha abordagem aqui está sendo conforme o manual de FEMEA, a IAG, VDA, primeira edição. Se você estiver usando o manual da quarta edição, aonde está índice de PA, no seu caso vai ser o NPR, beleza? E aí, olhando para a tabela de PA, de priorização de ação, considerando severidade 10, ocorrência 7 e detecção 6, deu um índice de PA alto, ou seja, é algo muito significativo que tem chance de acontecer e eu preciso levar isso para discutir com a alta direção. E o momento dessa discussão pode ser naquelas reuniões, aí cada empresa tem uma frequência, né? Nas reuniões mensais, na reunião de análise crítica da direção, e aí você escolhe o melhor momento. Então vamos lá. Uma ação preventiva. Qual que é a descrição da ação? Instalar na linha de montagem um sistema de detecção da pressão da rede de ar comprimido. Ao atingir uma determinada pressão, o sistema deixará a apertadeira ali inoperante e será disparado um sinal sonoro para avisar que a pressão de ar comprimido está baixa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Qual que é a minha proposta de ação? Antes lá da apertadeira, coloca um sistema que vai monitorando a pressão. E ali você configura, parametriza ali uma pressão adequada, né? Que se chegar naquele nível de pressão, eu ainda continuo apertando, só que ele já para o sistema. Né? Então, imagina, hipotético aqui. Olha, quando chegar a rede em 5 bar, ele termina aquela operação que está sendo feita, às vezes pode ser no meio da operação, e bloqueia a parafusadeira, a apertadeira, e já dispara um sinal sonoro. Ou seja, o operador vai parar a linha, ele não vai conseguir mais montar, ele não vai conseguir mais apertar ali, e a linha para. E aquele sinal é para alertar, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, e o pessoal já sabe que aquele alerta é o alerta de rede de ar comprimido baixo. Qual que é o custo para fazer isso? Também hipotético, R$1.000. E ali a gente vem também para ação detectiva. Então eu posso ter uma ação preventiva, detectiva ou as duas. Aqui eu coloquei não aplicável. Por quê? Eu até confesso que eu até pensei uma detecção mais robusta do que aquele torquímetro de estalo, talvez algo automático ali numa checagem 100%, né, com uma apertadeira com uma tecnologia melhor. Mas qual a reflexão que eu fiz? Eu falei, bom, se o processo através desse sistema de controle da pressão não vai deixar produzir peça ruim, para que eu vou investir em algo melhor de detecção, sendo que o meu processo não vai gerar peça ruim, não tem risco dele gerar peça ruim nesse contexto de torque. Então isso é um ponto que tem que ser levado em consideração também. Cuidado para não levar muito custo para a direção. Às vezes não precisa, porque tem gente que coloca um monte de ação aqui e encarece coisas que talvez não precisa. A minha medida preventiva já é o suficiente. O custo final vai ser aqui só o custo desse sistema aí de checagem da pressão. Indo mais para o final aqui, né, da planilha, vai ter lá o responsável. Aqui eu estou dizendo que o Almir é responsável por fazer essa ação. O prazo 13/6 e o status decisão pendente. O que é decisão pendente? Falta ali a decisão da direção se vai liberar o recurso ou não. Né? Aí vamos imaginar o caso, liberou o recurso,
status aqui vai ser aguardando implementação, algo nesse sentido, tá? Então você vai levar isso aqui para discutir com a direção e vai falar, ó, direção, tá vendo? O risco é esse, se o torque ficar baixo, né? O modo de falha do torque fica baixo, isso acontecendo tem um risco ali de vazamento de combustível, pode matar alguém, pode causar algo muito sério e consequentemente ter recall, que é um custo muito mais elevado. Então, essa informação levada para a alta direção vai fazer com que ela se preocupe um pouco mais, né? E ela vai entender que isso está vindo do quê? De uma análise de FEMEA. E aqui o novo grau de risco, levando em consideração as ações. Eu posso colocar esse novo recálculo aqui de ocorrência e detecção mesmo antes da ação ter sido implementada. Por quê? Quando eu coloco aqui, eu estou expressando a minha expectativa. A minha expectativa é, quando tiver essa ação implementada, esse vai ser o meu novo grau de risco. Então, observa, a expectativa aqui é sair de um grau de risco alto e ir para um grau de risco baixo. Por quê? A severidade ela vai manter a mesma, né? Não vou explicar aqui o porquê que ela mantém a mesma, não é um curso de FEMEA completo, é só uma parte aqui para vocês entenderem como trazer a alta direção mais engajada, mais envolvida para as atividades de FEMEA, então não vem ao caso aqui. A ocorrência 1, então eu comparei essa ação com a tabela de ocorrência do manual e ela se encaixou na ocorrência 1. O mesmo ocorre com detecção, ficou 1, porque quando a gente vai lá na tabela de detecção, tem lá uma situação onde fala da falha, né? Da falha, da causa, então isso se encaixa, tá bom?